E hoje nós vamos continuar nessa série, falando sobre ansiedade em alguns aspectos. E a minha oração é que, de verdade, o Senhor encontre lugar em nós. Que o Senhor encontre lugar para nos libertar. Porque às vezes os nossos olhos de julgamento nos impedem de perceber que existem áreas da nossa própria vida que precisam passar por libertação. Então, se existe alguma fortaleza nas nossas vidas nessa noite. Obrigada, Marcão, pode trazer. Isso aí é mais macio. Obrigada. Se existe alguma fortaleza na tua e na minha mente para impedir que a gente viva a verdade pura, a essência da verdade do Evangelho, elas vão cair por terra hoje, porque eu sei que é um dia de entendimento, é um dia de ampliação, é um dia de sopro do Espírito sobre nós, para que a gente viva a liberdade do Evangelho. Amém? Nós vamos falar sobre ansiedade e, estudando sobre isso, a gente percebe que a ansiedade é o mal do século. Todo mundo já ouviu isso, né? E já era o mal do século, mas as pesquisas comprovam que depois da pandemia, os números se alargaram demais, as incidências de problemas com ansiedade foram aumentando cada vez mais e acessando o coração não só de adultos, mas de jovens, de crianças bem pequenas. E, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, cerca de 10% da população sofre com transtornos mentais. E isso significa aproximadamente 720 milhões de pessoas. Então, no mundo, 720 milhões de pessoas sofrem com transtornos de ansiedade. O Brasil, tristemente, ou os brasileiros, lideram o ranking de ansiedade e depressão na América Latina, com quase 19 milhões de pessoas nessas condições. São 19 milhões de brasileiros com ansiedade e depressão. E nós precisamos olhar com muito cuidado para a saúde mental. Não tem como nós, como igreja, prestarmos atenção em tantas coisas que a gente acha que a gente tem que prestar, porque a gente quer estar no pace, né? De tudo. A gente quer e a gente precisa pensar sobre isso. A igreja precisa pensar sobre saúde mental. A igreja precisa estudar sobre saúde mental, porque se é a doença do século, isso vai com certeza nos atingir. E o termo ansiedade, ele significa, ele tem várias línguas que falam sobre ele, cada língua no seu termo, mas a ansiedade significa estrangulamento. Ansiedade, o termo ansiedade significa estrangulamento, angústia, apreensão, temor em relação ao futuro. É um medo que é provocado pela antecipação de uma situação desagradável, que eu não quero viver, ou perigosa. Então, a gente precisa falar sobre isso. Mas antes de mais nada, a gente precisa estudar e clarificar nas nossas mentes alguns tipos de ansiedade. O primeiro tipo de ansiedade é uma ansiedade chamada de reação adaptativa. O que é a reação adaptativa? É um instinto fundamental para a nossa segurança. Todos nós precisamos, em certa medida, nos preocupar com a nossa segurança. Então, nós pensamos e prevenimos acidentes. Então, vamos dar um exemplo bem básico, é aquele alarminho de fumaça, quando você começa a fazer picanha no lanai, dá ruim,
Não é assim? Começa a fazer uma picanha do Lanai e deixa uma frestinha aberta. Aquele alarme de fumaça, não é? Vai disparar. E esse alarme de fumaça, ele é um alerta. Ele é saudável por ser um mecanismo de defesa para a preservação da nossa vida. Por quê? Por que serve aquilo? Porque se a tua casa tiver com eminência de um incêndio, um pouquinho de fumaça já vai te avisar, já vai avisar a região, já vai avisar o bombeiro e alguém vai vir ali para evitar que algo pior aconteça. Então, essa ansiedade é um alerta, é um mecanismo de defesa para preservar a nossa vida. Então, é uma emoção natural, né? É uma regulação importante para a nossa sobrevivência até. É uma resposta emocional que a gente precisa ter e até fisiológica que nos prepara para um estresse. Então, por exemplo, se você está lá na Califórnia, passeando lá nas montanhas e você vê um urso, é a ansiedade, é essa emoção que vai gerar um estresse, vai fazer você correr. Porque se você não tivesse esse tipo de ansiedade, de alerta, você ficaria lá e o urso corre mais que você, muito provavelmente. Então, isso te ajuda a tomar decisões que vão acabar te protegendo. Essa é uma ansiedade que é uma ansiedade natural, esse instinto, vamos dizer assim. O segundo tipo de ansiedade são os transtornos de ansiedade, que são as disfunções. É uma desregulação que pode ter sido gerada por várias coisas, por vários fatores. Pode ser fatores genéticos, podem ser fatores químicos. Uma mãe que usa droga na gravidez gera produzindo química na vida do feto, certo? Podem ser fatores hormonais. A depressão pós-parto, por exemplo. O que é uma depressão pós-parto? É demônio? Não, por favor. É um processo hormonal que desregula o interior, que desregula todas as emoções e vai causar uma depressão. Então, são fatores biológicos, hormonais, químicos, mas também podem ser traumas, também podem ser perdas, abusos. É algo que acontece com a gente e está além do nosso controle, mas que vai causar muitos e que pode causar muitos prejuízos. Prejuízos relacionais, familiares, profissionais, intelectuais, porque isso te paralisa. É uma questão mental que faz com que problemas físicos sejam gerados, inclusive sintomas corporais. E aí, dentro desses transtornos, a gente vai sentir o quê? Sudorese, de repente você começa a suar, de repente seu coração começa a acelerar, a sua pupila dilata, você tem desconforto estomacal, enjoo, não é assim? Tontura, enxaqueca, falta de ar, insônia, boca seca, dificuldade de se concentrar, tremor, sabe quando você treme, não controla, tensão muscular. E nesses casos, a ansiedade se tornou patológica. É uma coisa química acontecendo dentro de você e atinge um valor extremo. Aquilo já é generalizado e começa a interferir no funcionamento da tua vida, até fisiológica. E para isso, você precisa procurar ajuda. Porque se você precisa de óculos, você não está enxergando, você vai onde? No oftalmologista. No mínimo, no oculista. Se você está com problema do estômago, você vai buscar. Se você está com... A gente busca. Então, nesses casos, você precisa procurar ajuda médica. Mas eu quero fazer um adendo aqui. Porque existe uma máfia farmacêutica que está trabalhando junto com a medicina para inventar que você tem o que você não tem. E para te receitar remédios dos quais você
não precisa. E tem inclusive amigos seus que também têm um remedinho guardado e que na hora vê que você está meio estressado, fala, peraí, que eu vou te dar aqui. Em nome de Jesus, não faça isso. Não faça isso. Quando eu digo para você procurar ajuda médica, eu estou te dizendo para ir num médico que vai fazer exames neurológicos com você, para saber o que está acontecendo na química do seu cérebro. Vai fazer exames hormonais para saber como é que está a regulação hormonal do seu organismo, porque a gente precisa, principalmente depois dos... Precisa. E uma outra ajuda, que é o psiquiatra, é o psicólogo, e agora eu quero fazer um outro alerta. Tem muita gente dizendo que é psicólogo cristão, porque eles descobriram que o público cristão está precisando. E aí, se eu disser que eu sou cristão, eu ganho quem fala que é cristão. Só que existe uma diferença muito grande, e eu tenho me preocupado muito com isso. E eu tenho orado por isso. Uma diferença muito grande entre uma pessoa que diz que é cristã e uma pessoa que é cristocêntrica. Porque dizer que é cristão é fácil. Viver uma vida cristocêntrica é difícil. Então, se você for procurar um psicólogo, tenha certeza, já na primeira conversa, que ele não vai te deturpar com as ideias dele. Porque senão você vai sair de lá mais vítima do que você entrou. E aí você vai sair de lá julgando todo mundo que está do teu lado, sem perceber que às vezes o que precisa mudar está dentro de você. Tá? Então, em nome de Jesus, e eu oro para que jovens cristocêntricos, diga, Sarinha. Diga. Vai ser psicóloga? Eu oro para você, hein? Você pode chamar toda a minha família? Chamar o quê? Toda a minha família. Tá, outro dia a tia vai chamar, tá bom? Pode ser? Então tá bom. Pronto, resolvido. Ela quer uma festa na casa dela. Então, eu oro para que jovens cheios de Jesus realmente estudem psicologia. Porque se jovens cristocêntricos, e não precisa ser jovem só não, tá? Eu não sei quantos anos você tem, mas eu queria te dizer que eu não vou parar de estudar. Não para, você não precisa parar, você pode começar agora. Eu já vi testemunhos de mulheres, de homens que começaram a entrar na faculdade com 60 anos. Até mais. Mas eu oro por isso. Porque os cristocêntricos precisam estar nessa área para alinhar o coração de quem está com problema do jeito certo. E não corromper mais. Porque agora o que a gente mais ouve é o seguinte, não, estou com problema no meu casamento e tal. Fui no psicólogo, meu marido é narcisista. Todos os homens são narcisistas agora. Vocês já ouviram falar isso ou só eu que tenho? Que bom. Então que o Senhor nos dê discernimento. E se você souber de alguém que está precisando, fale isso para essa pessoa. Procure um cristocêntrico. E na primeira conversa com ele, se você percebeu que não é Cristo, o promotor da cura, marca com outro. Amém? Agora existe uma terceira ansiedade, que é uma ansiedade muito comum. E com essa aqui, a gente talvez tenha que se preocupar um pouquinho mais. Porque o que é químico, você vai lá e resolve com química. O que é hormonal, você resolve com hormonal. Agora, o que é idolatria de controle, você só vai resolver com a palavra. Porque existe uma ansiedade que é um estilo de vida ansioso, porque você tem a pretensão de controlar tudo que está à sua volta. É a pessoa que pensa que tem o controle e que busca controlar tudo. São pessoas que querem controlar pessoas. São pessoas que querem controlar situações.
São pessoas que confiam no próprio entendimento e planejam tudo muito direitinho. E não é só planejar tudo muito direitinho para que as coisas aconteçam bem, mas é planejar tudo muito direitinho para que nada saia do controle dela. E isso causa ansiedade. Sabe por quê? Isso tem raiz pecaminosa. É prepotência e autossuficiência. E para esse tipo de ansiedade, que é aquela pessoa que deixa de confiar no Senhor para confiar em si mesmo, e quando vê que a coisa tá ficando complicada, se frustra, e aí acabou, aí a ansiedade, aí você já não dorme mais, aí você já está irritado com todo mundo, aí sobra para a família inteira. Aí uma mãe ansiosa acaba com a vida de um bebê. Gente, isso é muito sério. Porque tem coisas que a gente diz, e tem coisas que a gente não diz, mas que quem está perto percebeu. E o que a gente está fazendo? Fruto do quê? Da minha prepotência, da minha falta de entendimento que quem tem o controle da minha vida é o Senhor, quem tem o controle do meu futuro é o Senhor, quem traz a minha provisão é o Senhor, quem cuida da minha saúde é o Senhor, quem abre portas é o Senhor, quem abre caminhos é o Senhor, quem dá visto é o Senhor, quem derrama chuva de bênção sobre nós é o Senhor. Então, quando eu deixo de entender isso, existe um roubo da vida abundante. Então, eu creio que eu tenho vida abundante. Eu recebo a vida abundante. Eu venho aqui, eu me batizo. Que coisa maravilhosa. Tremendo. Só que eu permito que a ansiedade me roube a vida abundante que Deus já me deu. E além de me corromper com isso, eu corrompo quem está perto de mim. E é por isso que eu preciso me arrepender disso. Existe uma ansiedade que precisa passar por um processo de arrependimento. Você tem sintomas de uma vida emocional doentia? Não precisa balançar a cabeça. Só pensa. Será que você tem tido algum sintoma de uma vida emocional doentia? De desequilíbrio na tua vida emocional? Será? Por isso isso tem tudo a ver com as nossas emoções. E o que é emoção? Emoção é um estímulo. E aí que gera um sentimento. E é claro que a gente não consegue controlar o que chega. O que vem a gente não consegue controlar. Mas o que eu faço com aquele sentimento é decisão minha. E aí eu tenho que lembrar que eu tenho uma coisa chamada domínio próprio, que está dentro de mim. É um domínio gerado pelo Espírito para que eu não me corrompa, para que eu não fique ansioso, para que eu descanse, para que eu tenha paz. Vai estudar sobre o fruto do Espírito. O que está escrito lá? O que está escrito lá? Quem tem fruto do Espírito tem ansiedade? Essa conta não está fechando. Essa conta não está fechando. Emoção não é pecado, tá? Quero deixar isso bem claro. Emoção não é pecado, mas emoção pode te fazer pecar. A emoção em si não é um problema. Mas o problema é permitir que as emoções nos dominem e nos roubem o equilíbrio. E eu não posso permitir que a emoção, que as minhas emoções me roubem o meu presente. Porque você está vivendo aqui, com o olho lá, você está vivendo aqui, sofrendo aqui, com algo que você não sabe o que aconteceu. Eu vou te dizer, 90% desses seus achismos de catástrofe não vão acontecer. Não vão. Mas a gente já vai lá, né? A gente já vai lá no futuro. E eu estou falando aqui para vocês, não pensem que eu estou falando aqui para vocês, porque eu não sei o que é isso. Eu sei. O meu marido está aqui, que vive 30 anos comigo, e ele conheceu uma Ioná muito ansiosa. Ansiosa de passar mal. De medo.
de tremer, de ter que ir para o hospital com o braço dormente. Então vocês estão falando com alguém que foi curada de ansiedade. Eu sei que eu fui curada. E eu fui curada pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo me ensinou que eu não preciso viver assim. Porque isso é roubo. É roubo da vida abundante. Então, a gente tem que parar para pensar, onde foi que as nossas emoções começaram a nos adoecer? Será que as suas emoções não estão te adoecendo? Porque muitas vezes, na jornada da nossa vida, a gente carrega muita dor. A gente pode carregar muito trauma, sofrimento. E tudo isso reflete de maneira profunda na maneira da gente sentir, na maneira da gente agir, na maneira da gente se relacionar. Então, essas memórias de dor que a gente vai criando, essas faltas que a gente vai tendo, essas frustrações que a gente vai acumulando, os abusos pelos quais a gente pode ter passado, mesmo que nós não soubéssemos, porque às vezes você passou e você nem sabe o que passou. Só que está lá, no seu inconsciente está lá. Existe uma dor que às vezes você não sabe que você tem, mas ela está lá. E ela está causando em você essa ansiedade. Então, essas memórias que estão armazenadas aí, você às vezes nem se deu conta, elas podem gerar gatilhos, e esses gatilhos vão desenvolvendo ciclos de problemas até que você tenha doenças mentais. E as doenças mentais podem te causar doenças físicas. E a minha pergunta para você é, como anda a tua alma? Como anda a tua alma? Quando você olha para dentro, porque é muito fácil olhar para fora. É muito fácil olhar para o outro. É muito fácil identificar no outro algum problema, né? A gente é todo mundo expert nisso, né? Não somos mais, porque nós estamos aprendendo a não fazer mais isso, amém? Mas quando você olha para dentro de você, o que você vê? Você já pensou em fazer esse exercício? Eu já falei isso aqui. Você já parou para pensar no que você pensa? Porque você não é um animalzinho que vai vivendo por instinto. Não, Deus te fez com a capacidade de pensar e pensar sobre o seu pensamento. Pensar sobre o que você está gerando na tua mente. Porque se você quiser viver uma cura na sua saúde mental, e se você quiser viver uma vida abundante, plena e curada, você vai ter que olhar para dentro. Porque Deus conhece tudo. Agora, tudo isso que eu penso, tudo isso que eu penso sobre mim, inclusive, precisa ter um parâmetro. Qual que é o parâmetro? Eu preciso saber, primeiro, quem eu sou. Quem você é? E quem você é não é o que você faz, tá? Vou falar agora em mineirês. Cadê os mineiros? Você é filho de quem? Você é filho de quem? Me deram uma camiseta uma vez, eu amo minha camiseta. Você é filho de quem? E eu queria perguntar para você, você é filho de quem? Porque quando você sabe a quem você pertence, tudo vai mudar. Quando você entende que você foi gerado a partir do que Cristo fez, e você se tornou filho, a tua maneira de pensar muda. Porque se você permite que a mente de Cristo seja gerada dentro de você, você já vai pensar como Ele. E a mente de Cristo é curada. E às vezes a gente fala, não, eu quero ter a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo. A mente de Cristo não é doente. Vocês já viram Jesus com ansiedade? Eu só vi ele dormir em barco. O bicho estava pegando lá fora. E ele estava o quê? Dormindo. Quando eu entendo, quando eu tenho consciência do amor incondicional do Pai, entregar o seu filho por mim, tudo muda. Porque aí o nosso eu
o nosso ego passa por um processo de metanoia. Porque quando as minhas emoções passam pela cruz, elas são curadas. Quando a minha alma passa pela cruz, eu passo por uma cura completa das minhas emoções. Quando eu morro para mim mesmo e permito que a nova natureza de Cristo seja gerada em mim, eu passo por um processo de detox emocional e permito que a mente de Cristo seja gerada em mim. E aí os meus pensamentos já não são os antigos. Os pensamentos não são mais meus. Os pensamentos são os pensamentos de Cristo. E eu destruo qualquer tipo de influência da minha velha natureza que me fazia sofrer e que me fazia ficar ansiosa, porque eu entendi que agora que eu vivo para Cristo e a minha mente obedece o que Cristo pensa. Vamos ler a palavra? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, o verso 5. Vamos ver, olha o que está dizendo aí. Destruímos argumentos e toda pretensão, toda tentativa que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo, quero que vocês leiam comigo, todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. A minha pergunta para você é: os seus pensamentos têm obedecido a Cristo? Se você fosse passar os seus pensamentos num filtro, filtrar seus pensamentos, o que é teu e o que é de Cristo? Porque sabe o que está acontecendo? Os teus estão impedindo de você viver uma vida plena hoje. Os seus pensamentos, e isso não tem nada a ver com o diabo, tá? O inimigo pode usar uma brecha, que quem deu? Você. Aí sim. Mas tem que ver com você, porque a decisão é sua, de entender. Volta lá no verso pra gente. Olha o que está dizendo aqui. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. O que isso significa? Quando eu conheço a Deus, quando eu sei quem Deus é, quando eu entendo a minha relação com Deus de verdade, acabou. Eu já não penso do meu jeito. Eu penso a partir de quem Deus é, e eu penso a partir da minha relação com Ele. E a minha relação com Ele é uma relação de paternidade, de cuidado, de amor, de fidelidade. Então, tomar posse da salvação não é pensar que você vai para o céu. Tomar posse da salvação é tomar posse de uma nova natureza gerada a partir de Cristo, com a convicção de que a gente é filho. Então, nossa identidade a partir de agora está em Cristo, portanto, as nossas mentes, nossas emoções, nossos sentimentos, nossas atitudes estarão todas sujeitas e obedientes a Ele. Agora, você está deixando? O que está faltando? Será que está faltando o conhecimento de Deus? Porque pode ser que o problema seja esse. Talvez você anda conhecendo Deus de uma maneira tão rasa que isso não conseguiu invadir a tua mente a ponto de fazer com que ela fosse transformada. Porque quando você entende que você é filho, que você carrega no teu DNA agora, porque é um DNA novo que foi gerado, é um DNA de Cristo que está sendo gerado. E nesse DNA existe uma natureza que não tem uma ansiedade doentia. Vamos ler de novo? Romanos 8:15. Olha o que está dizendo aí. Olha que tremendo. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente o quê? Temerem. Mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai.
Abba, Pai. Papai. Aquele que cuida de você. Aquele que te recebeu, que te reconheceu e que para Ele não existe nada que esteja fora do controle. Nada. E a gente gosta de ler e de falar, né? Porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam Deus. A gente acredita nisso mesmo? Será que você acredita? Hoje aconteceu uma coisa interessante. Vou compartilhar aqui. Ele não vai brigar comigo. Sabe o que aconteceu hoje? Eu precisava resolver umas coisinhas de manhã, que a gente ia ter o alinhamento das meninas lá do Imago Dei. Primeiro que ele tinha combinado que ele ia pegar as meninas e ia sair de casa para ficar lá tranquila fazendo um alinhamento com as meninas, né? Ontem, 11h30 da noite, ele lembrou que ele tinha um compromisso de pregar lá em Tampa. Aí foi a primeira surpresa. Bom, as meninas vão ter que ficar lá em cima em casa. Porque lá embaixo eu ia estar com as meninas fazendo alinhamento. Ô, glória, amém, tá bom. Aí, ele saiu com o meu carro. Aí, tá bom. Aí, eu fui procurar a chave do carro dele. E eu liguei para ele, amor, você sabe onde está a chave do carro? Ina. Aí a Leninha me ligou. A hora que ela me ligou, eu já estava, né? Leninha, porque eu queria sair, eu queria ir no Publix, pelo menos buscar uns negocinhos e tal. Eu não achei a chave. Depois ele descobriu que a chave estava na ignição do carro dele. E aí eu fiquei tão pensando, não é possível que agora eu precisava sair de casa, buscar as coisas, agora as meninas vão chegar, não tem nenhuma fruta para dar para as meninas, aquela coisa louca, que aí é uma coisa desse tamanho assim, a gente faz assim, ó, uá, acabou o mundo. Só eu? Ah, que bom. Sabe o que aconteceu? A Leninha me ligou na hora e falou, pastora, eu estou indo no Publix. O que você precisa? Eu pego para você. E aí eu fiquei com vergonha de ter reclamado. Porque sabe o que aconteceu? Minha amiga foi para mim, eu fiquei limpando o chão da casa. E eu tinha duas opções. Ou ficar irada, eu quase fiquei. Ou olhar para aquela situação e falar assim, não, peraí, tem alguma coisa aqui que vai me fazer o quê? Bem. Deus me deu mais tempo para eu limpar minha casa, enquanto minha amiga, ela já estava indo. Não é que eu pedi para ela, Leninha, vai lá no Publix. Ela estava indo. Eu estou contando isso para vocês, é uma coisa muito bobinha. Mas eu não sei se acontece na casa de vocês coisas muito bobinhas que fazem você perder a paz completamente, que você acha que o mundo acabou. O mundo acabou. Aí você faz aquele barraco, porque na verdade você não entendeu que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Será que a gente realmente acredita nisso? Quando acontece coisa ruim, porque quando acontece coisa boa, é óbvio, esse versículo encaixa perfeitamente, né? E quando é coisa ruim? Que na tua cabeça te desestabilizou tudo, te fez perder todo o equilíbrio. Mas é porque a gente tem o quê? Medo. Medo do futuro. Meu medo era o quê? As meninas vão chegar aqui. E outra, a gente estava em jejum. Eu não ia dar comida para elas naquela hora. Nossa comida é só meio-dia, né, gente? Falem para eles. Mas eu não ia ter comida para servir. 1 hora, né? A Mel está falando, foi 1 hora. Essa aqui não perde 1 minuto, viu? Fica contando o tempo de jejum. Né, Mel? Por quê? Na minha cabeça eu já gerei um medo de não dar certo o que eu pensei que eu estava controlando. Que o Senhor te faça reconhecer na tua vida quais são as coisas que estão te fazendo perder o equilíbrio. Porque você não está crendo que Ele cuida de você. Porque você ainda não chegou no nível de crer que Ele é o teu Pai, que Ele provê tudo para você. Agora, qual que é a raiz do medo? O medo não existia antes da queda. Não existia medo antes da queda.
Eles tinham uma conexão perfeita que garantia para eles alegria, segurança, plenitude. Não faltava nada, não existia ansiedade antes da queda. Eles não tinham roupa, mas eles se sentiam vestidos, eles se sentiam plenos, completos. Por quê? Porque naquele ambiente o amor os envolvia perfeitamente. Então não tinha medo. O amor, o cuidado de Deus era completo sobre a vida deles. No entanto, assim que os olhos deles se abriram para o mal, eles tiveram o quê? Vergonha, solidão e medo. Medo. O medo é consequência da queda. O medo é consequência da separação entre o homem e Deus. E aí eles começaram a se sentir culpados, porque a culpa supõe castigo. Então agora eu tenho medo do castigo. E agora estou com culpa, porque algo muito ruim vai acontecer comigo. E aí eles geraram essa descendência caída, distante de Deus, desprovida da comunhão com o Pai, vulnerável, frágil, inclinada para o mal. E principalmente morta espiritualmente. Então quando você está morto espiritualmente, você morre de medo. E quando você está vivo espiritualmente, você não tem medo. Se você é vivo espiritualmente, você precisa se libertar do medo. Quais são os seus medos? Você tem medo de morrer? Você tem medo de morrer? Lembra o que Paulo falou? Se eu morrer, é lucro. Porque ele tinha tanta segurança no Pai, no amor, na paternidade, que ele falou assim, se eu morrer é lucro, mas eu vou ficar aqui, porque eu sei que ficando aqui, minha vida tem propósito, eu vou carregar mais gente para a vida, então eu vou ficar. Não é assim? Foi isso que ele falou. Quando nós somos lavados pelo sangue de Cristo, toda a culpa é eliminada e nós descansamos no amor, porque Ele já nos libertou da escravidão de mentalidade de medo. Você é escravo do medo? Quais são os seus medos? Nós fomos libertos. Hebreus 2, o 14 e o 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para quê? Por meio da morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram o quê? Escravizados pelo medo da morte. E a gente volta lá para Romanos 8, 8 e 15, que a gente já leu. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos o quê? Pai. Pai. É o teu Pai. Então isso quer dizer que o quê? A consciência de paternidade te liberta do medo. A consciência de identidade te liberta do medo, porque você é filho daquele que é dono de tudo. E você, como pai, intencionalmente deixaria alguma coisa faltar para o seu filho? Sim ou não? Não! E o teu pai, e você é dono de tudo? Você não é dono de tudo. E o teu pai que é dono de tudo? Isso quer dizer que a ansiedade tem relação com a falta da consciência da paternidade de Deus. E quem não entendeu a paternidade de Deus, não desfruta do amor de Deus. Primeira João 4,18 diz assim: no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor.
Você conhece o amor de Deus? Você já experimentou crer nesse amor? E nesse sentido, a ansiedade é uma falta de fé. Nesse sentido aqui, é um problema. Porque a falta de fé no quê? A falta de fé de que Deus cuida de você. E de que Ele cuida de você, por quê? Porque Ele é o teu Pai. Deus é o quê? Amor. O amor é a essência de Deus. Todas as ações de Deus sobre nós expressam amor. Então há descanso no amor. Então se há descanso no amor, e eu entendo que eu fui feito filho, eu não tenho mais medo, eu não vivo ansioso. A ansiedade não pode ser seu estilo de vida. E Deus quer nos levar para esse nível de dependência, de confiança, de convicção de que Ele cuida de nós. 2 Timóteo 1:7 diz assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia. Vamos ler alto? Mas o quê? De poder, amor e equilíbrio. Minha pergunta para você é: está faltando equilíbrio aí? Deus não nos deu espírito de covardia, porque quando eu sou ansioso, aquilo me toma. João 14:27 diz assim: deixo com vocês a paz, a minha paz dou a vocês, não dou como o mundo a dá. Não se perturbe o coração de vocês, nem tenham medo. Deus nos chama para um outro nível de vida. A vida no Espírito é uma vida confiada na paternidade do Pai. E na paternidade do Pai eu não tenho medo. E eu não vou ter ansiedade como estilo de vida. Você se sente paralisado pelo medo em algumas áreas? Será que o medo não tem te paralisado principalmente de te fluir nas coisas que o Senhor te chamou para fluir? Porque você está trabalhando mais, porque você tem medo de não ter dinheiro, enquanto Deus está te chamando para evangelizar. Porque você está fazendo overtime, porque você não acredita que fazendo só o período combinado e indo fazer as coisas de Deus, no mundo espiritual há algo se movendo. Isso quer dizer que a tua ansiedade está te impedindo de viver os propósitos de Deus, porque você está batendo no peito, entendendo que é você que conquista, que é o tanto de serviço que você pega, que é o tanto de casa que você pegou. Não é. O Lucas falou uma coisa aqui hoje na ministração do louvor, que é muito real. É o Senhor que te faz respirar, é o Senhor que te faz levantar, é o Senhor que te... É Ele. Então não ache que é na força do teu braço. Não é, porque todas as vezes que você achar que é na força do teu braço, você vai olhar para si e é óbvio que em si você não vai achar solução, você não vai achar provisão, você não vai encontrar a provisão das suas necessidades, não vai. O dia que você aprender a confiar no cuidado de Deus na sua vida, você vai entender que é Ele que faz, é Ele que supre, é Ele que gera. E eu estou falando porque eu vivo isso. Porque inúmeras vezes já passou pela minha mente: eu vou sair e eu vou buscar um trabalho e eu vou deixar desse negócio de depender. Depender dói. Você tem que morrer para depender de Deus, tá? Tem que morrer. Aí o Espírito Santo fala: não vai não, bonitinha, volta para cá. Vai lá atender uma ligação, vai lá pregar o evangelho, vai lá se encontrar com alguém,
vai lá fazer um aconselhamento, vai orar porque eu quero você aqui. E eu sei que a vida está aí, a gente precisa se movimentar. Não estou falando para você, não, agora ninguém mais trabalha aqui. Não, isso é uma coisa particular do Senhor comigo. Mas o que eu estou querendo dizer para você é o seguinte: faça uma avaliação para perceber se você está querendo ganhar a tua provisão no teu braço, ou se você vai fazer um compromisso com o Senhor para que de entrega, para você ver as coisas se fluírem de uma maneira sobrenatural, porque o natural a gente ganha na força do braço, o sobrenatural a gente ganha quando a gente dá passos para trás e diz: eu confio na provisão do meu Pai. Eu confio no milagre do meu Pai. Eu confio, eu tenho convicção de que Ele suprirá todas as minhas necessidades. E eu não vou mais ser roubada pela ansiedade. Porque eu entendi que Ele é Pai. Filipenses 4, versículos 6 ao 9. Está dizendo assim, ó. Não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos. Não vivam um estilo de vida de ansiedade, porque isso está te escravizando. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com quê? Ação de graças. Gratidão pelo que você já tem. Você está olhando para a tua escassez, ou você está olhando para o que Ele já te deu? Porque no teu casamento você pode estar olhando para a escassez. No teu casamento você pode estar olhando para o que está faltando. E o convite do Senhor é: olha para o que eu já gerei. Olha para o que eu estou gerando. Olha para o que eu estou fazendo na tua casa. Olha pela provisão que eu te dei até hoje, porque você está de pé aqui. Se você está de pé aqui, respirando, você consegue se movimentar, andar, é porque até o dia de hoje o Senhor te sustentou. Sim ou não? Então, com ação de graças, com gratidão, apresentem seus pedidos a Deus. Vai aos pés dele e fala: Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades. Sabe como tem sido as minhas orações ultimamente? As minhas orações ultimamente têm sido assim: Senhor, eu sei que a provisão está na tua mão. Estou pronta. E quem caminha perto da gente sabe que a gente está vivendo milagres. Salmão contou que a gente viveu um milagre na faculdade da Bia no mês passado. Antes de ontem nós pagamos a outra mensalidade dela. Nós não. Eu tinha? Pergunta para mim se eu tinha. Pergunta. Pode perguntar. Se eu tinha? Eu não. Sabe quem tinha? Sabe quem gerou? Sabe quem proveu? Porque eu decidi que não é na força do meu braço. Não é na força do teu braço. É priorizar o que Ele te chamou para fazer. Mas você precisa estar disposto. E eu espero que você esteja. E aí, depois que você faz isso, a continuação do versículo. Então, o que vem depois que você faz isso? A paz de Deus. Paz. O que é paz? Fruto do quê? Fruto do quê? Do Espírito. A paz que excede todo entendimento. Por quê? Passou do nível de entendimento, você só tem paz. Você nem sabe como. Porque não está falando aqui que ele já recebeu. Está falando aqui que aqui já recebeu? Não. Você acabou de fazer o quê? Entregar os seus pedidos.
Está falando que você recebeu. Então não é paz depois de receber. É paz na segurança de que Ele cuida de você. E a paz de Deus que excede todo entendimento faz o quê? Guardará o quê? E os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. E para encerrar, olha o que está dizendo aqui. Olha a mente de Cristo aqui. Olha o caráter de Cristo aqui. Finalmente, irmãos, pensem. Olha o que precisa invadir o teu pensamento. Se arranca a ansiedade, se arranca o medo, se arranca a escravidão da necessidade, se arranca a escassez da tua mente. Arranca essa escassez aí da tua mente, arranca. Você é filha, filho. Aí, pensem em tudo que for o quê? Vamos falar juntos. Verdadeiro, tudo que for digno de respeito. Tudo que for justo. Quer que eu leia junto lá? Vou ler lá, que é diferente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática o próximo. Tudo que vocês aprenderam, receberam e ouviram em mim. E agora? E o Deus da paz estará com vocês. O Deus da paz está com você. O Deus da provisão está com você. O Deus da cura está com você. O Deus da restauração da tua casa está com você. Então hoje é dia de se libertar da ansiedade. Hoje é dia que o Senhor marcou para arrancar de nós esse sentimento de ansiedade, de escassez e de medo, para nos dar vida e vida em abundância. E se você entende que você precisa entregar os seus medos para o Senhor hoje, eu queria te convidar a vir aqui. Eu queria te convidar a levantar do teu lugar e vir aqui, apresentar nesse altar o que está te roubando a paz. Tem algo te roubando a paz? Vem aqui. Tava, porque não está mais. Você não precisa ter vergonha de vir aqui. Porque vocês não estão vindo aqui diante de mim. Você está aqui vindo diante do Senhor. Feche seus olhos. E quem quiser se libertar hoje de medo, vem aqui, porque nós vamos orar juntos. E vamos entregar as nossas ansiedades ao Senhor. Hoje é dia de cura. Hoje é dia de descanso. Hoje é dia que o inimigo está perdendo. Ele perdeu. Ele perdeu. Porque hoje você, por causa da fé na paternidade de Deus, por causa da fé, da convicção de quem você é, Ele te liberta da ansiedade. Porque Ele quer te dar sono tranquilo. Ele quer te encher de paz que excede o entendimento. Ele quer fazer com que você pare de olhar para o teu futuro com medo. E Ele quer que você olhe para o teu futuro como alguém que crê que Ele já está lá. Ele já está lá, Ele já está lá. Sabe aquele lugar de medo, onde você pensa assim, eu não vou chegar lá, porque eu tenho medo do que vai acontecer lá. O Espírito Santo diz, eu já estou lá e você não precisa ficar preso por esse medo. Fique de pé. E nós vamos orar. Queria
queria chamar os líderes dessa igreja para orar pelas pessoas que foram ousadas hoje e decidiram realmente se entregar no altar do Senhor para ser livre dessa ansiedade que estava roubando a vida plena. Essa ansiedade que está te trazendo alergia, essa ansiedade que está te trazendo dor, essa ansiedade que está te trazendo distúrbio, essa ansiedade, esse medo, está repreendido em nome de Jesus. Porque nós nos levantamos como igreja do Senhor, como filhos que entenderam que Ele é Pai, e que Ele já tem tudo preparado para o dia de amanhã, e depois de amanhã, e para o ano que vem, e para o outro, e já não existe mais medo, existe descanso, e nós declaramos descanso. Pai, eu te agradeço pela Tua palavra, eu te agradeço porque a Tua verdade liberta, e a Tua verdade sobre essa igreja é que o Senhor é Pai que cuida, o Senhor é Pai que provê, o Senhor é Pai que cura a ansiedade. Eu não sei qual que é o tipo de ansiedade, se é uma ansiedade que é um transtorno já, se é algo químico, mas se for, eu declaro a cura em nome de Jesus, de enfermidades, de transtornos, de pânico, em nome de Jesus eu declaro a Tua cura. Se é uma ansiedade, Senhor, que precisa do conhecimento da paternidade, eu declaro em nome de Jesus, a consciência de paternidade em Ti, que gera o descanso em Ti, em nome de Jesus. Eu declaro o novo de Deus sobre essas vidas, eu declaro o novo de Deus sobre essas famílias, eu declaro paz que excede entendimento, alegria, descanso, sono tranquilo, cheio de confiança de que o Senhor não vai fazer, mas de que o Senhor já fez, já estabeleceu, já gerou, já proveu tudo que nós precisamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Porque Ele vive. Olha o que você está cantando.